paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Eu sou o pastor Oséias e estamos aqui para mais uma aula. Semana passada não conseguimos gravar devido a ter sido acometido por uma dengue, mas hoje estudaremos um dos principais temas da fé cristã. Pois mesmo em um mundo de diversas crenças e desafios à fé, a Bíblia Sagrada permanece como a única fonte segura e normativa para a vida cristã. E nós, discípulos de Cristo, devemos conhecê-la, defendê-la e vivê-la, pois somente através dela podemos perseverar na fé e resistir às heresias. Hoje estudaremos a Bíblia como base da fé. A fé cristã se fundamenta única e exclusivamente na Bíblia. A fé cristã se fundamenta única e exclusivamente na Bíblia, que é a palavra de Deus inspirada, inerrante e infalível. Desafios à autoridade bíblica. Racionalismo, liberalismo teológico e falsos mestres distorcem a verdade bíblica, exigindo que estejamos alertas e preparados. Conhecer as doutrinas da inspiração, inerrância, clareza e completude da Bíblia nos capacita a discernir a verdade e refutar heresias. A experiência apostólica. O exemplo de Timóteo e Paulo nos inspira a perseverar na fé, mesmo diante de perseguições e desafios. A prática da perseverança. Através da oração, estudo bíblico, comunhão com os irmãos e obediência aos princípios bíblicos, podemos fortalecer a nossa fé e viver de forma fiel a Deus. Isto é o que estudaremos nesta lição de número 13 da nossa revista de Escola Bíblica Dominical, do primeiro trimestre de 2025, cujo título é Perseverando na Fé em Cristo. O texto áureo da nossa lição está registrado na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1 e versículo 19, e nos diz: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração. E a verdade prática nos diz: a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. E a leitura bíblica em classe está registrada na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3 e versículos de número 10 a 17. Apesar de termos a leitura bíblica em tela, eu convido a todos para lermos juntos. Pausa o vídeo, abra a tua Bíblia e leia comigo. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me acontecerão em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Vamos à introdução da nossa lição? Introdução. As religiões mundiais e os movimentos dissidentes delas possuem diversos escritos sagrados. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. A autoridade bíblica deriva sua origem em Deus, o que nos permite chamar a Bíblia de a Palavra de Deus. Isso encerra a superioridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Mas não falta quem indevidamente reivindica essa mesma autoridade ou até mais que as Escrituras. Nós somos discípulos de Cristo e, como discípulos que somos, a nossa fé é baseada exclusivamente na Bíblia Sagrada. Ela é a autoridade final em todas as questões de doutrina e em todas as questões de conduta. A Bíblia, ela não é meramente um livro humano.
é a palavra de Deus, testemunhada por profetas, por apóstolos e, acima de tudo, por Jesus Cristo. Não teríamos tido conhecimento da verdade se até nós não tivesse chegado através das Escrituras Sagradas. Diante de uma sociedade pluralista, onde várias crenças tentam desviar os crentes da verdade, é essencial perseverar na fé. O racionalismo e o liberalismo teológico desafiam a autoridade bíblica, tornando a defesa da fé ainda mais crucial. Nos dias atuais, nós vemos muitas pessoas que tentam, de uma forma ou de outra, distorcer a palavra de Deus, tirando ou relativizando a autoridade dela, de tal forma que muitos estão se afastando do verdadeiro e genuíno Evangelho e, com isso, se afastando de Cristo, se afastando da verdadeira fé. E nossa função como discípulos de Cristo é exatamente pregar a perseverança, a continuidade do Evangelho que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E continuando o que nós já viemos estudando desde a lição de número 1, a presente lição também fala sobre resistir às heresias. Para perseverarmos na fé, é necessário que resistamos às heresias que teimam em surgir em todo o tempo. Pastor, mas como podemos identificar e resistir às influências contrárias à palavra de Deus? Conhecendo a palavra de Deus. Porque a maior resistência que nós temos hoje contra a genuína palavra de Deus não é de fora. Não é de pessoas que não acreditam na palavra de Deus. São pessoas que distorcem a palavra de Deus para tentar pregá-la de forma distorcida. Assim como acontecia na época do apóstolo Paulo, assim como o apóstolo Paulo orientou a Timóteo, como nós já estudamos em todas essas outras 12 lições que nós estudamos até aqui, desta mesma forma. Devemos aprofundar no estudo bíblico, devemos discernir os ensinamentos de acordo com as Escrituras, devemos em todo o tempo, tudo que ouvimos como sendo palavra de Deus, conferir nas Escrituras, assim como os irmãos de Bereia faziam, e Lucas registrou lá no capítulo 17 de Atos. Nós temos que conferir também para saber se o que está sendo pregado verdadeiramente é a palavra de Deus. Com isso, nós poderemos evitar doutrinas que contradizem as verdades bíblicas, que muitos hoje querem distorcer. Aí alguém sempre vai querer trazer alguma pergunta tipo: como podemos ter certeza que a Bíblia é a única fonte de verdade, se outras religiões também têm seus livros sagrados? A singularidade da Bíblia, que é o que nós vamos estudar na lição de hoje, está em sua consistência histórica, profética e doutrinária, além do testemunho da sua inspiração divina e transformação de vidas ao longo dos séculos. A Bíblia é um livro de dupla autoria, divina e humana, e a sua mensagem central é a revelação de Deus à humanidade. Nós poderíamos muito bem pegar qualquer outro livro considerado como sagrado. Todos os outros têm características interessantes? Lógico que tem. Só que o que nós vamos estudar na lição atual, nós vamos comparar a Bíblia com alguns outros livros, e isso vai nos trazer alguns esclarecimentos do porquê a Bíblia é a genuína palavra de Deus. Vamos ao primeiro tópico da nossa lição? Primeiro tópico: diante das heresias é preciso perseverança. Primeiro subtópico: os falsos mestres. As duas epístolas a Timóteo, classificadas com justiça como epístolas pastorais, juntamente com a epístola a Tito, destacam-se também pelo seu caráter apologético. São refutações às heresias contra as fábulas ou genealogias intermináveis, conforme 1 Timóteo 1:4 e 4:7 e Tito 3:9. E a expressão falsamente chamada ciência, conforme 1 Timóteo 6:20. Sem dúvida, é um combate ao pensamento gnóstico, que começou a surgir e chegou ao ápice no século II. Irineu de Leão, que viveu entre 135 e 204 da presente era, combateu o tal sistema em sua obra Contra as Heresias. O apóstolo Paulo está combatendo dois principais grupos heréticos em sua geração: os gnósticos de sua geração, como combateu as heresias judaicas, também da sua época, os falsos doutores da lei de 1 Timóteo 1:7 e da circuncisão de Tito 1:10 e as fábulas judaicas de Tito 1:14.
Quando nós falamos que nos dias atuais nós vemos vários pregadores, ensinadores, mestres, profetas, pessoas que fazem famas em várias redes sociais, somente querendo se autopromover, não se preocupando com a promoção do Evangelho de Cristo, são idênticos aos que existiam na época do apóstolo Paulo, os chamados falsos mestres. Eles ainda estão aí. Eles distorcem a verdade, não buscam compromisso com a palavra de Deus, não têm compromisso com a verdade, não têm uma vida com Deus, não têm uma transformação, mas a única coisa que querem é se autopromover e tentar distorcer o Evangelho de Cristo para afastar as pessoas que estão seguindo a Cristo. Eles estão promovendo o Evangelho de Cristo? A realidade é que eles estão servindo ao maligno, ao invés de servir a Cristo. Mas são pessoas que pregam em outros ministérios, que abriram seitas, etc e tal? Não. O maior perigo que nós temos são pessoas que estão entre nós e que pregam o evangelho distorcido. Esse é o cuidado que nós temos que ter em todo o tempo. Dentre essas pessoas, temos dois grupos que nós gostaríamos de destacar aqui. O liberalismo teológico, que questiona a autoridade da Bíblia, e a neo-ortodoxia, que relativiza a interpretação bíblica. Nós somos conservadores. Conservadores como, Oséias? A Bíblia diz o que diz. O que está escrito na Bíblia é o que é. Não tem como a gente querer relativizar o que a Bíblia diz e nem tentar interpretar de acordo com a nossa vontade aquilo que a palavra de Deus diz. Nós afirmamos então que a Bíblia é a palavra de Deus e, como tal, é a orientação que nós precisamos ter para continuar no caminho para o céu. Aí alguém poderia perguntar assim: será que hoje nós ainda enfrentamos as heresias da mesma forma que os apóstolos enfrentavam? Hoje não. Hoje a grande maioria de nós que somos discípulos ou que nos autodenominamos discípulos de Cristo, é mais fácil nós seguirmos alguém que está pregando uma heresia e incriminarmos alguém que está pregando a verdade. E ainda pode ser perguntado: mas quem define o que é heresia nesses dias de tanta intolerância religiosa? Não são apenas interpretações diferentes que geraram os dogmas de certas igrejas? Dogmas são facilmente identificados. Apesar de ser bons costumes, eles não são doutrinas que foram ensinadas pelos apóstolos. Agora, quando nós pegamos algo que os apóstolos ensinaram e vemos que nos dias atuais alguém está distorcendo, com certeza isto é uma heresia. Então, como definiríamos heresia? Nós definiríamos heresia como sendo o afastamento da doutrina ensinada por Cristo e pelos apóstolos. Mas como sabemos quais são essas doutrinas? Lendo a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, tendo intimidade com a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. Segundo subtópico, a experiência apostólica. O apóstolo elogia a perseverança de Timóteo na fé e na doutrina em tempos tão difíceis. As perseguições são uma referência à experiência da primeira viagem missionária, juntamente com Barnabé, conforme Atos 13, 8 a 12 e também o versículo 50, também o 14, 5 a 7 e também o versículo 19. É verdade que Timóteo se integrou à comitiva de Paulo em Listra na sua segunda viagem missionária, conforme Atos 16, 1 a 3. Isso aconteceu depois dessas perseguições, e Timóteo nessa época ainda não fazia parte da comitiva paulina. Contudo, deve ter sido testemunha ocular de algumas dessas perseguições, pois vivia na região e a sua mãe era crente, sem dúvida, membro da igreja. O livro dos Atos dos Apóstolos é um apanhado de perseguições contra a igreja que estava iniciando. Crentes foram perseguidos, diáconos foram perseguidos, apóstolos foram perseguidos, todos foram perseguidos. E aí nós vemos alguns relatos do apóstolo Paulo sobre perseguições que ele sofreu, e falando também no versículo 12 da leitura bíblica em classe, que todos os que piamente quiserem seguir a Cristo padecerão perseguição. Isso então não é novidade. Crente ser perseguido é o normal, isso não é exceção. Agora, quando nós vemos o apóstolo Paulo falando com Timóteo sobre perseguições, nós vamos ver que Timóteo, um pastor jovem, estava sendo orientado, instruído para perseverar na fé, mesmo diante das perseguições. Mas a obra é de Deus. Se a obra é de Deus, por que que os crentes são perseguidos? Por que que Deus permite que os crentes sejam perseguidos por amor ao Evangelho? Até nos dias atuais.
em lugares onde o evangelho é proibido de ser pregado, nos países islâmicos principalmente. Jesus não nos prometeu isenção do sofrimento. Ao contrário disso, em João no capítulo 16 e versículo 33 disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Só que ele garante a salvação eterna e ele garante também que nós vamos vencer as perseguições. E as perseguições não são nada mais nada menos do que instrumentos usados por Cristo para fortalecer a nossa fé. Terceiro subtópico: entendendo o querer. O verbo querer em todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições é mais que um simples desejo, mas uma resolução, ou seja, um propósito de coração. É uma vida com propósito. Sofrer pela causa do Evangelho é motivo para glorificar a Deus, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, conforme 1 de Pedro 4:14. É isso que Deus espera de cada um de nós na atualidade. Mas o que o comentarista está dizendo? Está dizendo que nós sofremos pelo Evangelho de Cristo por opção. Nós queremos sofrer por causa do Evangelho de Cristo. Quando Jesus nos chamou, Jesus disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Este aqui é o chamado de Cristo para nós. E nós estamos seguindo a partir desse chamado. Então, vamos sofrer? Nós vamos sofrer perseguições, porque nós queremos seguir a Cristo. Mas sofrer pelo Evangelho de Cristo não é um peso. Sofrer pelo Evangelho de Cristo é uma honra. Imagina podermos estar num sofrimento de perseguição, cumprindo as palavras do nosso mestre, igual o nosso mestre foi perseguido. Tem honra maior do que essa? Mas como nós podemos fortalecer nossa fé para enfrentar as provações, as dificuldades, as perseguições do dia a dia? Oração, estudo da palavra de Deus, comunhão com os nossos irmãos, ouvindo e vendo que existem pessoas que passam por dificuldades idênticas ou maiores que as nossas. Mas se Deus quer que nós perseveremos, por que Ele permite que tantas pessoas desistam da fé? Irmãos, ninguém é obrigado a nada quando o assunto é obra de Deus, é servir a Deus. Por isso Jesus falou assim, quem quer vir após mim. Por isso que o apóstolo Paulo falou, quem quiser. O querer é esse que você faz por opção. E nós temos a opção então, pastor, de desistir? Temos. Quem não quiser perseverar pode desistir. Só tem um porém. Quem desiste no meio do caminho não será galardoado. Quarto subtópico, características dos enganadores. O termo usado pelo apóstolo para enganadores ou impostores é goés, uma palavra que aparece uma só vez no Novo Testamento e nenhuma na Septuaginta, usado na antiga literatura grega como embusteiro, impostor, feiticeiro, charlatão, encantador. Então, essas pessoas denunciadas por Paulo pertencem ao campo religioso. Isso indica que o apóstolo está se referindo a ensinadores e doutrinadores de mentiras, a falsos mestres, em nada diferente dos falsos doutores. Nenhum deles teve futuro promissor, conforme 2 de Pedro 2:1-3. O termo usado pelo apóstolo Paulo ao escrever a Timóteo tem um significado interessante. Por exemplo, charlatão. Quantos charlatões nós não vemos em púlpitos de igrejas usando aplicativos, usando redes sociais para terem dados de pessoas simplesmente para dizer que estão fazendo uma revelação para se autopromover? Ah, mas isso é novidade, Oséias. Não. Isso não é novidade. Lá no passado já existia. Lá no passado eles já eram impostores, eles já eram enganadores. Eram pessoas que queriam enganar o povo de Deus. E hoje continua da mesma forma. Ah, mas é interessante porque atrai pessoas. Isso, irmãos, não é Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não é assim. O Evangelho de Cristo, como o próprio Jesus disse, é verdade e gera vida. Se não é verdade e não vai gerar vida, é mentira e vai gerar morte. Mas quais são os sinais que podem nos ajudar a identificar falsos mestres nos dias de hoje? Além de tudo isso que nós já falamos aqui, eles pregam muita bênção sem santidade. Eles pregam prosperidade sem mudança de vida. Eles são pessoas que pregam evangelho terreno. Eles não pregam céus. Mas existem tantas interpretações diferentes da Bíblia. Como podemos ter certeza de que sabemos identificar falsos mestres? A Bíblia é inerrante.
A Bíblia é a verdade. Não tem como alguém pregar a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, com engano. Então, quando nós vemos que alguém está com engano, mas como que nós vamos reconhecer isso? Conhecendo a palavra de Deus, nós vamos conseguir identificar aqueles que estão ensinando algo que não é da palavra de Deus. Ah, mas é interpretação. Não existe como interpretar a palavra de Deus fora da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é interpretada através da própria palavra de Deus. Segundo tópico, aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Primeiro subtópico, de quem Timóteo aprendeu as sagradas letras? O contexto em 2 Timóteo 3, 10 a 17 mostra que a fonte de autoridade do aprendizado de Timóteo são as sagradas letras, as escrituras sagradas, que são inspiradas por Deus. Interessante que no versículo 14, o apóstolo emprega o pronome relativo, de quem, em, sabendo de quem o tens aprendido. No plural grego, tinon, literalmente dos quais. Isso permite as seguintes traduções: você sabe quem foram teus mestres na fé cristã, conforme a nova tradução na linguagem de hoje. Pois conheces aqueles de quem aprendeu, conforme a nova versão transformadora. Confiar naqueles de quem você aprendeu, conforme a nova Bíblia Viva. Desde a infância, seria uma referência natural à sua mãe Eunice e à sua avó Lloyd, conforme 2 Timóteo 1 e 5. E ao próprio apóstolo Paulo, conforme 2 Timóteo 2 e 2. Quando nós falamos sobre a formação teológica de Timóteo, é interessante destacar aqui os dois grupos de instrutores de Timóteo: mãe e avó, e o apóstolo Paulo. Para nós que somos pais, é interessante trazer um alerta. A função de ensinar os nossos filhos é nossa. A palavra de Deus, se nós formos observar lá em Provérbios, no capítulo 22 e versículo 6, diz que nós temos a função de instruir os nossos filhos no caminho em que se deve andar. Essa aqui não é uma opção, precisamos ensinar. Então Timóteo tinha uma grande formação, com certeza. Ele foi instruído pela sua mãe, pela sua avó e por um teólogo altamente preparado, o apóstolo Paulo. Não somente altamente preparado porque foi formado aos pés de Gamaliel, principalmente por causa do tempo que ele passou com o Senhor. E isso é muito importante, passar um tempo com o Senhor. Quem tem tempo para passar com Deus, tem autoridade, igual o apóstolo Paulo teve para formar a Timóteo. Mas qual que é a importância da transmissão da fé dentro da família? Ensinar a palavra no lar fortalece tanto o vínculo de pai com filho, como também fortalece o vínculo do filho com Deus. Porque um filho que vê a forma como seus pais se relacionam com Deus, também vai se relacionar bem com Deus. Mas aí vem uma pergunta bem brasileira dos dias atuais: não seria mais saudável ensinar uma visão mais ampla sobre religião, permitindo que no futuro a pessoa escolha o que ela quer seguir? A forma que eu respondo a essa pergunta aqui é sempre assim: você crê em Jesus como o seu Salvador e como sendo o único caminho que leva à salvação? A segunda: você crê que você andando pelo caminho chamado Jesus Cristo, você está livre da condenação eterna? Terceira pergunta: você sabe que como discípulo de Cristo você foi comissionado a pregar esse evangelho e ensinar esse caminho para o máximo de pessoas possível? E a pessoa que você mais ama, ou as pessoas que você mais ama, que são os teus filhos, você não quer que trilhe este caminho que você está trilhando? Essa aqui é a resposta a essa pergunta que foi dada. Portanto, irmãos, se nós somos crentes, nós temos que instruir os nossos filhos para serem crentes também, para nos encontrarmos com eles, assim como vamos nos encontrar com o Senhor na glória. Segundo subtópico, permanecendo firme nas sagradas letras. Timóteo é exortado a permanecer firme naquilo que aprendeu e que acredita, ou de que foste inteirado, por duas razões principais: A, porque sabia de quem tinha aprendido; B, porque são as sagradas letras, os escritos sagrados, a Bíblia. O que ele aprendeu de sua mãe e de sua avó era uma herança espiritual muito útil para o exercício do seu ministério sob orientação paulina. Aprendemos com isso a importância da educação nos caminhos do Senhor desde a infância no lar, conforme Deuteronômio 6, 4 a 8 e Provérbios 22 e 6. O ensino cristão deve começar em casa, no lar.
A igreja, por meio da escola bíblica dominical, apoia e complementa essa formação. Esse princípio vale para os nossos dias. Quem vai permanecer firme nas Sagradas Letras? Aquele que foi instruído. E se não foi instruído nas Sagradas Letras, não tem como permanecer firme. Por isso, é muito importante que os pais orientem os filhos. E Provérbios 22:6 diz até mais: instrui o menino no caminho em que deve andar, e quando ele crescer, não se desviará dele. Se é instruído, quando cresce não desvia. Agora, existe a forma de obrigar a andar no caminho e instruir, orientar quanto ao caminho. Muitas vezes nós pais pensamos, mas a função é da igreja. Irmãos, a escola dominical até formaliza o aprendizado, mas tem que ser continuamente aplicado no dia a dia. Como disse Moisés aos israelitas, andando no caminho, assentado em casa, em todo o tempo tem que ser transmitido o ensino da palavra de Deus. Mas essa geração de pessoas que só vive conectada não tem tempo para ler. Irmãos, ainda é possível incentivar a leitura. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, a minha filha maior começou a ler a Bíblia. E como normalmente acontece com qualquer leitor de primeira viagem da Bíblia, quando chega em Levítico e Números, normalmente esmurece. E aí minha filha disse: pai, não vou ler mais a Bíblia. Por quê, filha? É cansativo. Calma. Faz parte das Sagradas Escrituras. Leia, que passando esses 2 livros vai entrar uma série de livros históricos que são muito gostosos de ler. E você lendo esses 2, quando você chegar lá na frente, que você vai ter um monte de orientações que os profetas vão dar, depois que passar os evangelhos e Atos dos Apóstolos, que são histórias também, você vai chegar em mais um punhado de orientações que os apóstolos vão dar, você vai conseguir passar. Simples assim. E o que aconteceu? Já leu aquela vez inteira a Bíblia, já leu uma segunda vez. Ler a palavra de Deus faz parte do nosso crescimento espiritual. Então não é porque nós vivemos uma época de pessoas conectadas que não vai se ler a Bíblia. Mas existem muitas pessoas que não leem a Bíblia. Qual o prejuízo que o crente que não lê a Bíblia pode ter para a sua vida? Um crente que não lê a Bíblia e que não ora é como uma planta plantada na areia e que não é regada. A areia não tem nutrientes e sem água vai morrer. E aí é levado por qualquer vento de doutrinas. E é exatamente por causa dessa displicência que nós temos em relação à leitura bíblica, ao estudo da palavra de Deus, que hoje temos tantas heresias pregadas e aplaudidas. Terceiro subtópico: a Bíblia é divinamente inspirada. Está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus. É o versículo 16 na Nova Almeida Atualizada. O termo grego theopneutos, inspirada por Deus ou divinamente inspirada, vem das palavras theos, que é Deus, e pneu, respirar, soprar. É oportuno saber a abrangência da inspiração do texto sagrado, toda a Escritura, e também seus autores humanos, pois os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo ou movidos pelo Espírito Santo, conforme 2 de Pedro, capítulo 1 e versículo de número 21, na tradução brasileira e também na Nova Almeida Atualizada. Esse caráter especial e único da palavra dos profetas a torna única no gênero. Ela pode fazer qualquer pessoa sábia para a salvação em Jesus e é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Nenhuma literatura no mundo possui essa prerrogativa. Toda a Escritura divinamente inspirada, vem do grego theopneutos, que significa soprada por Deus. Foi a ação sobrenatural do Espírito Santo sobre os autores bíblicos. Mas o que pode nos dar a certeza de que a Bíblia é inspirada por Deus, é infalível e é inerrante? Nós poderíamos apresentar vários motivos, mas vamos falar sobre 2 desses motivos. Primeiro, a harmonia entre os livros. A Bíblia foi escrita por mais de 40 autores, de várias classes sociais, de vários graus de instrução, em épocas diferentes, durante mais de 1500 anos. Mas o conteúdo é harmonioso, de tal forma que tem mais de 63 mil referências cruzadas, que é uma quantidade infinitamente maior do que livros sagrados de outras religiões, como o Alcorão ou o livro de Mormon, que foram escritos por apenas um autor.
Isto nos mostra o quanto ela foi inspirada por Deus e que a uniformidade dela foi dada pelo Espírito Santo, que foi quem, como disse o termo grego que nós acabamos de estudar, soprou no ouvido dos autores bíblicos o texto que deveria ser escrito. Se pudéssemos dar 2 exemplos aqui, pegaríamos 2 dos que nós já citamos, referências dos seus livros aqui. O culto Paulo, extremamente douto, e Pedro, praticamente indouto. Ambos foram usados pelo Espírito Santo para trazer instrução para a igreja de Deus. Uma outra prova que nós poderíamos trazer de que a Bíblia é verdadeira, que é a palavra de Deus, vem da sua exatidão histórica e científica. É interessante nós vermos, irmãos, que tem relatos históricos bíblicos que nenhum outro povo tinha preservado como relato. Muito tempo depois, a arqueologia descobriu nas suas escavações relatos que confirmavam os relatos bíblicos. E mais, tem muita coisa que a ciência vem descobrindo. A ciência descobriu isso, descobriu. A Bíblia já dizia há muito tempo. E se nós pegarmos a lei que Moisés transmitiu para Israel durante a peregrinação no deserto, e nós vermos as regras de higiene que em Levítico foi dado para o povo, era muito aquém do tempo. Não tinha nenhum outro povo na época que tinha regras de higiene tão rígidas quanto aquele povo. Por isso, meus irmãos, nós não temos como duvidar da inspiração divina da palavra de Deus. Mas alguém ainda vai perguntar assim: como podemos ter certeza de que a Bíblia não foi apenas escrita e editada por homens ao longo dos séculos? Nós poderíamos repetir alguns motivos que nós já apresentamos, mas vamos falar um pouquinho mais. A Bíblia que nós utilizamos hoje e os manuscritos antigos, tanto os que são descobertos pela arqueologia, como os que estão conservados em museus até hoje, a fidelidade desses textos faz com que nós saibamos que não houve edição, que não houve alteração durante o tempo. E também a coerência interna das escrituras sagradas confirmam tanto a sua autenticidade quanto a inspiração divina. Terceiro tópico: tendo as escrituras como o fundamento. Primeiro subtópico: a autoridade apostólica. A igreja se submete inquestionavelmente à autoridade dos apóstolos do Novo Testamento. Sabemos que essa é a vontade de Deus. Se os evangelhos de Mateus e Lucas, ou pelo menos um deles, são colocados no mesmo nível do Antigo Testamento, em 1 Timóteo 5,18, Deuteronômio 25:4, Mateus 10:10 e Lucas 10:7, e da mesma forma as epístolas paulinas, conforme 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, isto é uma forma de reconhecer definitivamente o Novo Testamento como escritura inspirada. Assim, todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração e a mesma autoridade. Logo, devemos dar a mesma atenção e credibilidade tanto aos profetas do Antigo Testamento quanto aos apóstolos do Novo. O Novo Testamento é tão inspirado quanto o Antigo Testamento. Nós temos isso vendo Pedro chamando os escritos de Paulo de escritura, Paulo chamando escritos de Lucas de escritura. Por isso, a atenção e o aprendizado que nós temos tanto no Antigo Testamento, na lei e nos profetas, quanto no Novo Testamento, que é o escrito apostólico, é um aprendizado só. É o mesmo crescimento espiritual que pode nos trazer. E aí alguém pode nos dizer assim: mas os apóstolos eram seres humanos iguais a nós. Como que nós vamos seguir ensinamentos desses homens? Nós obedecemos a leis que foram formuladas por homens iguais a nós. Muitos deles têm até mais dificuldade de cumprir essas leis do que nós temos. E nós obedecemos a essas leis. E os apóstolos? Eram pessoas que andavam com Deus de uma forma que nós nunca andamos e nunca vamos andar. Imagina um camarada como Pedro, cuja sombra passava sobre os enfermos e eles eram curados. Imagina um camarada como Paulo, que não podia ir até onde o doente estava, ele mandava o seu lenço e o doente era curado. Esses homens têm autoridade para nos orientar quanto a relacionamento com Deus e quanto à palavra de Deus? Com certeza tem. Segundo subtópico: abrangência. Em muitas passagens do Novo Testamento, o termo escritura, ou no plural, escrituras, se refere ao Antigo Testamento. Algumas dezenas de vezes, como em Mateus 21:42, Marcos 12:10,
Lucas 24 e 27, João 2 e 22 e também 5 e 39. Mas o contexto da expressão paulina, toda a escritura é inspirada por Deus, não se restringe apenas ao Antigo Testamento. E sabemos disso porque a intenção do Espírito Santo é mostrar que se trata de todos os 66 livros da Bíblia, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, conforme 2 de Pedro 3 e 2, Antigo e Novo Testamento. Neste tópico nós vemos então que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento são palavras de Deus. Se o termo Escritura abrange tanto o Novo Testamento quanto o Antigo Testamento, o Novo Testamento tem então a mesma autoridade do Antigo Testamento? Com certeza, Jesus deixou para nós orientações claras e até mais claras do que as orientações que Moisés tinha deixado para o povo de Israel. E essa unidade da Bíblia, ela simplesmente reforça a autoridade da palavra de Deus. Porque se nós estudarmos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, vamos vê-la centrada, focada numa única pessoa, Jesus Cristo, num único propósito, redenção da humanidade. E isto, irmãos, nos leva a ter certeza de que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento têm a mesma autoridade. Aí alguém pode me perguntar assim, mas se o Antigo Testamento tem tanta autoridade quanto o Novo, por que os cristãos não guardam todas as leis que Moisés mandou o povo de Israel guardar? Nós poderíamos responder isso aqui simplesmente com uma fala. Jesus cumpriu a lei em sua completude. E Jesus, tendo cumprido a lei e tendo nos dado a nova aliança, com a nova aliança trouxe novos preceitos, e esses preceitos fazem parte das boas obras que nós praticamos. Com certeza, meus irmãos, não existe a exigência de que nós cumpramos toda a lei. Isso nós vamos ver, não somente Jesus dizendo, mas também os apóstolos, mais de uma ocasião falando, inclusive o apóstolo Paulo, quando fala contra os judaizantes. Terceiro subtópico, o manual de Deus. Além de ser valiosa para os 4 propósitos pastorais, a Bíblia é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, não somente para os obreiros, mas para equipar qualquer pessoa que leia as Escrituras para toda a boa obra. Estaríamos à deriva no mundo sem essas palavras, pois elas nos levam à luz de Cristo, conforme Salmo 119, 105. A Bíblia é quem nos ensina, a Bíblia é quem nos corrige e a Bíblia é quem nos instrui, para que nós possamos andar no caminho. Ela é como um GPS. Todas as vezes que nós estamos começando a nos afastar do caminho, um pouquinho ou muito, a palavra de Deus é quem nos orienta. Opa, corrija a rota, porque se você não corrigir a rota, você vai errar o caminho. Portanto, sem a palavra de Deus, estaríamos perdidos, estaríamos caminhando rumo à perdição. E a palavra de Deus, irmãos, não é algo simplesmente para alguém ter conhecimento e se gabar de ter esse conhecimento. A Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. O que nós fazemos tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Mesmo que nós vivamos em uma época que o mundo olhe para nós e pense, mas isso é intolerância religiosa. Opa, não. Isto simplesmente é obediência à palavra de Deus que nos instrui assim. Mas alguém pode perguntar, se a Bíblia é um manual, por que tantas igrejas interpretam seus ensinamentos de formas tão diferentes? A diversidade de interpretações decorre de fatores culturais ou teológicos, mas a essência da mensagem da salvação e vida eterna em Cristo permanece inalterada, ou seja, a essência da palavra de Deus, como uma regra de boa conduta, tanto faz em uma igreja quanto em outra, é a mesma regra. Não tem alteração alguma. Os nossos irmãos que congregam numa denominação que é diferente da nossa, mas pregam o Evangelho de Cristo igual nós pregamos, a salvação igual nós pregamos, são nossos irmãos, estamos caminhando para o céu. Conclusão: a Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade, e não somente para a igreja. Ela é a única revelação de Deus escrita para o ser humano e a fonte de autoridade espiritual para aferir a nossa conduta diante de Deus, da sociedade
e da família. Trata-se de uma orientação segura para a vida humana, a nação de Israel e a igreja, bem como as exortações para o mundo, incluindo o aspecto político, social e religioso das nações. A Bíblia é a única fonte segura de orientação e não somente para a vida cristã. A Bíblia é o manual do Criador do ser humano. Não existe nenhum outro livro que dê orientações tão claras de como o homem viver em sociedade, de como o homem interagir com o seu próximo, de como nós vivermos nossa vida, quanto a Bíblia. Ela não é simplesmente uma literatura ou um livro como qualquer outro. Ela é a palavra viva e eficaz de Deus. Ela é quem nos guia a ter uma relação verdadeira com Deus, com a sociedade e com a família. Seus ensinamentos são claros e sua mensagem é atemporal. Apesar de alguns quererem atualizar a Bíblia, a sua mensagem não muda, porque ela é atemporal. O nosso Deus não é limitado por tempo, ele é eterno. E por isso, a palavra que ele disse há 2.000, há 3.000, há 3.500 anos atrás, continua sendo válida. Mas, pastor Oséias, não é possível viver uma vida moral e ética sem seguir uma religião? Com certeza é possível. É muito possível viver uma vida moral e ética sem seguir uma religião. É impossível viver uma vida moral e ética sem seguir a palavra de Deus, sem seguir a Bíblia. Oséias, mas está querendo dizer então que a Bíblia e religião é diferente? Com certeza. Apesar de muitas religiões quererem se apropriar da palavra de Deus, ela é superior a toda e qualquer religião. A Bíblia é a inerrante, infalível palavra de Deus. E é através dela que nós sabemos que somente através da fé em Cristo nós podemos ter a salvação. Por isso, nós devemos perseverar na fé, rejeitando heresias, permanecendo firme na doutrina dos apóstolos e respeitando a autoridade da Bíblia, como sendo completa e suprema e sendo o único livro que pode nos instruir para nos fazer chegar a Deus. Amém? Se essa lição foi útil para ti, inscreva-se no canal. Também curta essa aula, porque assim a plataforma vai saber que essa aula é útil e vai compartilhá-la com outras pessoas. Também compartilhe o link com irmãos e amigos para que outros também possam ter acesso a esta aula. Deus abençoe a todos. Querendo Deus, na próxima semana nós estaremos aqui com a primeira aula do segundo trimestre de 2025.